Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre a questão de avaliação de classificadores, ou seja, uma vez que o modelo seja construído, como nós avaliamos a sua qualidade, a sua assertividade em reproduzir o comportamento que foi modelado. Bom, como nós mencionamos anteriormente, os algoritmos de classificação, eles estão dentro do grupo de modelos preditivos. Então, um classificador, ele é um modelo ou função que prevê uma classe Y-chapéu a partir de um exemplo X, onde X é um ponto d-dimensional que representa o cenário onde a classificação deve ser realizada. E Y-chapéu está entre uma de K possíveis classes. A construção do modelo de classificação ela é baseada num conjunto de pontos de treinamento para os quais nós conhecemos as classes a serem previstas. Uma vez que o modelo tenha sido treinado, nós avaliamos o seu desempenho utilizando um conjunto de teste de pontos para os quais nós sabemos também as classes verdadeiras. Uma vez que esse modelo tenha sido treinado e tenha sido testado, ele pode então ser implementado para prever a classe de pontos futuros, que tipicamente nós não sabemos a princípio. Aqui há alguns aspectos que são muito importantes. Primeiro, que obviamente que se a classe que é dada para treinamento ela não é precisa, o modelo resultante também não será preciso. Uma segunda questão é que vejam que há conjuntos separados para treino e para teste. Se por um acaso nós utilizarmos os mesmos pontos, a menos dos casos que vamos discutir ao longo deste capítulo, para treino e para teste, o resultado da nossa avaliação vai estar viciado. E isso é uma questão muito importante e um erro muito frequente em termos de avaliação de classificadores. Bom, nós iniciamos a discussão aqui falando de algumas medidas de avaliação de desempenho de classificadores. Seja D o conjunto de teste contendo N pontos no espaço D-dimensional. Notem que nós não vamos aqui falar muito sobre a questão de treinamento, pois o treinamento é realizado pelos vários algoritmos que vimos nos últimos capítulos. E seja C1 a CK o conjunto de K classes, rótulos de classes, e M o classificador que queremos avaliar. Para XI pertencente a D, seja YI a sua classe verdadeira e seja Y-chapéu de I a sua classe prevista. Uma primeira e intuitiva medida de desempenho é a chamada taxa de erro. A taxa de erro é a fração de previsões incorretas que o classificador realiza olhando o conjunto de teste. Ou seja, 1 sobre n, onde n é o tamanho do conjunto de teste, e aqui nós temos uma função indicador que vai retornar 1 sempre que a classe prevista for diferente da classe real. Quanto menor for a taxa de erro, melhor o classificador. Nós temos também a acurácia, que é a fração de previsões corretas. A acurácia e taxa de erro são complementares, ou seja, a acurácia, que nesse caso a função indicador ela vai verificar se o YI é igual ao Y-chapéu I, é igual a 1 menos a taxa de erro. Ou seja, a acurácia nos provê uma probabilidade de uma previsão correta e quanto maior a acurácia, melhor o classificador. Aqui nós temos um exemplo que vamos usar em vários cenários, onde nós temos as três classes do íris, C1, C2 e C3, representadas por círculos, quadrados e triângulos. Nós temos também os pontos em cinza, eles foram usados para treinamento, os pontos em preto, eles foram usados para teste, e nós temos aqui os três contornos, né, com primeiro e segundo desvio padrão, um desvio padrão e 2 desvios padrão, para cada um dos modelos que foram construídos para as respectivas classes. Olhando aqui, nós temos então
30 casos de teste representados mais uma vez por essas figuras preenchidas em preto. A nossa taxa de erro é 8 de 30, ou seja, 8 das nossas previsões estão erradas, o que nos dá 27% de taxa de erro e uma acurácia de 73%. Nós podemos também construir medidas baseadas na tabela de contingência. Já vimos a tabela de contingência quando avaliamos algoritmos para agrupamento. Aqui o trabalho no seu entorno vai ser estendido. Seja D, D1 a DK, o particionamento dos pontos de teste baseado nos seus rótulos das classes a quais eles estão verdadeiramente assinalados, onde DJ é a base de teste associado à classe J. Seja NI o tamanho da classe, a quantidade de pontos que nós temos para a classe I. Por outro lado, seja R o particionamento, onde R varia de 1 a K, o particionamento dos pontos de teste de acordo com os rótulos previstos, ou seja, RJ é o conjunto de pontos para os quais foi prevista a classe J, e seja MJ o tamanho de cada uma dessas partições RJ. R e D induzem uma tabela de contingência de dimensão K, também chamada de matriz de confusão, e que ela é definida da seguinte forma. O NIJ, aqui expresso por NIJ indexado, ele vai apresentar a interseção daqueles pontos que estão na partição I prevista e na base real DJ. Ou seja, o YA é CI e o YA chapéu é CI e o YA é CJ, onde em ambos os casos I e J variam de 1 a K. Esse contador ele denota o número de pontos que previstos na classe CI deveriam obter, ou talvez até tenham, a classe CJ. Ou seja, o NII ele indica o número de casos onde o classificador concorda com o rótulo real. Os outros contadores NJ, onde I é diferente de J, são casos de discordância. A partir disso, nós podemos não só revisitar as medidas que já foram colocadas, como ainda trazermos novas avaliações. Então, a acurácia específica para uma classe ou precisão, ela é exatamente o número de elementos previstos naquela classe sobre todos os elementos reais que estão naquela classe. MI é o número de pontos previstos. Quanto maior for a acurácia, melhor o classificador. Nesse caso aqui, nós temos, ou seja, ele dá uma noção da pureza da previsão que foi feita. A precisão para todas as classes, ela é o quê? Ela é o somatório para todas as classes dessa fração que acabamos de apresentar, né? Multiplicado aqui, que é a acurácia de I, que é 1 sobre N sobre o somatório de NI, que é exatamente aqueles casos onde nós acertamos a previsão. A cobertura específica por classe ou revocação é a fração das previsões corretas sobre todos os pontos da classe CI. Então notem que aqui a acurácia ela fala da pureza do que foi previsto, enquanto que a revocação ela fala sobre o quanto do que nós deveríamos ter previsto foi alcançado. Eles são conceitos complementares e frequentemente tratados como tal. Então, nesse caso aqui, nós temos que NI sobre NI, ou seja, o número de previsões feitas para a classe I, corretamente feitas para a classe I, o quanto ele representa em relação ao domínio de todos os pontos da classe I. Quanto melhor for a cobertura ou a revocação, melhor o classificador. A partir dessas duas medidas, nós temos uma outra medida muito popular, que é a medida F. A medida F, ela é a média harmônica entre a precisão e a revocação, e ela nos ajuda a entender o compromisso entre essas duas medidas. Então, nós temos aqui que o F de I para a classe I, ele é 2 sobre 1 sobre a precisão de I, mais 1 sobre a revocação de I, que, trabalhando essas frações, nós temos o quê?
2 vezes o número de previsões corretas das classes sobre NI mais MI. O que ocorre nesse caso aqui? Se nós tivermos, por exemplo, 100% de acerto, nós teremos aqui 2NI vai ser exatamente igual a NI mais MI. Entretanto, quanto maior for a divergência, ou da relação de NI com NI mais MI, pior será a medida F. E essa divergência ela pode vir tanto da precisão quanto da revocação. Por quê? Porque se o MI for muito maior do que o NI, significa que vários elementos que deveriam ter sido recuperados não foram, ao mesmo tempo que, quando consideramos todos aqueles que foram classificados na classe NI, se eles são muito maiores do que N e I, então também nós temos aqui uma queda na qualidade. Quanto maior o valor F, melhor o classificador. O valor F total nada mais é do que a média de todos os valores. Para um classificador perfeito, o valor da medida F é 1, como mencionamos. Aqui nós temos então, para aquele exemplo do classificador Bayes completo, nós temos aqui as classes reais, as classes previstas. A tabela de contingência, como mencionamos, ela vai nos dizer quantos de cada classe real foram previstos. Vemos aqui, por exemplo, que a ericetose ela foi completamente prevista, mas o mesmo não acontece com as outras flores. Nós temos aqui as margens do conjunto de teste com 30 elementos. E aqui calculamos as várias precisões, revocações e F1 para cada um dos casos, chegando ao fim a uma acurácia de 0,733, que é a mesma que já havíamos calculado antes, e uma medida F que leva em consideração a precisão e a revocação de 0,731. Essas medidas elas são muito importantes para que nós tenhamos uma clareza da qualidade do modelo que foi concluído e o que nós podemos esperar dele na sua utilização em longo prazo. Uma outra questão que também é muito interessante é que nós temos um caso que é muito popular, que é o da classificação binária. Nesse caso, como nós temos apenas 2 classes, nós podemos dizer que uma classe é positiva, a outra classe é negativa. A nossa tabela de contingência ela vai ter apenas 4 posições e isso vai nos permitir realizar outras análises no contexto da avaliação dos classificadores. Como nós vamos ver ao longo desse capítulo, o caso da classificação binária, que é um caso particular, ele acaba permitindo que nós façamos várias análises interessantes que serão mostradas ao longo deste capítulo. Então nós temos aqui a classe verdadeira, positiva ou negativa, a classe prevista, e a partir disso nós temos os vários conceitos em termos do que foi encontrado quando da aplicação do classificador. Então, quando a classe positiva ela é prevista corretamente, nós chamamos isso de verdadeiro positivo. Quando a classe negativa é predita corretamente, nós chamamos isso de verdadeiro negativo. E os outros 2 casos, ou seja, a classe negativa prevista como positiva, nós chamamos de falso positivo. E a classe positiva prevista como negativa, nós chamamos de falso negativo. A partir dessa discussão, nós podemos então criar outras medidas de desempenho. A primeira questão é que nós aqui definimos cada um desses casos, o verdadeiro positivo, o falso negativo e o verdadeiro negativo, mostrando aqui como que eles podem ser calculados, cada uma dessas entradas. Posteriormente voltamos ao cálculo desses valores e nós agora revisitamos as mesmas medidas que já falamos, e inclusive outras. Então, vamos lá. A taxa de erro, ela vai ser o quê? A soma do falso positivo com o falso negativo sobre o total de pontos. A acurácia é a fração de predições corretas, ou seja, o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo sobre o total de pontos. A precisão para a classe positiva e a classe negativa, ela é dada pelo que? A precisão do positivo ela é o verdadeiro positivo
sobre todos aqueles que foram previstos como positivo, enquanto que a precisão para a classe negativa é o verdadeiro negativo sobre todos que foram previstos como negativo. Nesse caso, o MI aqui, que são as classes 1 e 2, é o número de pontos previsto por M como tendo a classe CI. Mas nós temos algumas outras medidas que são muito populares em avaliação de classificadores binários. Uma delas é conhecida como a sensitividade ou a taxa de verdadeiros positivos. Então, o que é a sensitividade? É a fração das predições corretas com relação a todos os pontos da classe positiva, ou seja, a revocação da classe positiva. Então, aqui nós temos o verdadeiro positivo sobre o verdadeiro positivo somado ao falso negativo, ou seja, ele foi previsto como falso negativo, mas na verdade ele é positivo. O segundo caso é a especificidade ou a taxa de verdadeiro negativo, que é a revogação da classe negativa. Nominalmente, o verdadeiro negativo sobre o falso positivo, que é aquele que foi previsto como positivo, mas na verdade é negativo, e o verdadeiro negativo. Então, notem que nós trabalhamos com esses dois conceitos com uma frequência muito grande, que é a precisão no que nós fazemos em relação ao domínio do que foi previsto como naquela classe, e a revocação, que é quanto nós conseguimos recuperar das classes verdadeiras. Nós também possuímos a taxa de falso negativo, que é o quê? O falso negativo sobre todos que deveriam ter sido previstos como positivo, que é 1 menos a sensitividade, e a taxa de falso positivo, que é o número de falsos positivos sobre todos os negativos, que é 1 menos a especificidade. Bom, agora voltando ao nosso exemplo, nós temos aqui o Navy Base, apenas para mencionar como ele foi construído. Nós temos um treinamento de 80% em cinza, um teste de 20% em preto. Nós aqui calculamos a média de cada uma das classes, a matriz de covariância apenas com diagonal e a probabilidade a priori de cada uma das classes. E percebemos claramente aqui como as classes previstas elas têm alguma dificuldade em relação ao processo que estamos tentando avaliar. Aqui a nossa avaliação, então, ela é binária, né? Então nós temos a classe positiva e a classe negativa, e nós temos que o Navy Base, ele errou na classificação de 10 dos 30. Então a taxa de erro dele é 0,33, a acurácia é 0,67. As outras medidas aqui, a precisão positiva é 50%, a precisão negativa é 81%, a sensitividade 70%, a especificidade 65%. Todos eles valores que não são muito realmente atraentes, mostrando que esse modelo ele teve dificuldades em trabalhar com esses dados de componentes principais. Bom, com isso nós concluímos aqui a primeira parte da avaliação de classificadores do nosso capítulo 22.